Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós daremos continuidade ao nosso estudo guiado. Já estamos chegando próximo do fim do estudo da semana, onde durante toda a semana nós estamos vendo a parte 2, A parte 2 e Jesus ensinando os discípulos, levando ali ensinamentos, preparo, a tudo aquilo que era necessário para que eles estivessem devidamente aptos para enfrentar os eventos que iriam suceder com a chegada, a aproximação da morte de Jesus. E isso é muito importante para mim e para você hoje. Sabe por quê? Porque também Jesus está para voltar a segunda vez. E muita coisa tem que acontecer. E para que eu e você não sejamos enganados, não sejamos levados com os ventos de doutrinas falsas, é preciso que eu e você estejamos devidamente preparados. E esses ensinamentos que o Senhor dedicou ali boa parte do Evangelho de Marcos aos seus discípulos, também serve para mim e para você. Porque foram ensinamentos dados a eles que, na verdade, se estendem a todos nós que somos cristãos. Antes de nós adentrarmos ao estudo de hoje, eu quero antes, junto com você, buscarmos a presença de Deus por meio de oração. Então, feche seus olhos e vamos orar juntos. Senhor Deus, que estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de poder buscar a Tua presença. Que nessa ocasião, Teu Santo Espírito fale aos nossos corações. Que nós possamos estar intimamente ligados a Ti, Pai. Que nós possamos ansiar esse preparo, esses ensinamentos que o Senhor deixou registrado na Tua Palavra. Para não apenas adquirirmos conhecimento, mas principalmente para nos tornarmos aptos, nos tornarmos verdadeiros discípulos cristãos genuínos, para viver a verdade do Evangelho e, acima de tudo, darmos testemunho acerca daquilo que o Senhor fez por cada um de nós. Perdoa os nossos pecados, dá-nos a Tua paz, a Tua santa presença. Nós te pedimos isso no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, hoje, quinta-feira, agosto, dia 22, o nosso tema é: o que você quer que eu lhe faça? Que pergunta interessante. O que você quer que eu lhe faça? Se Jesus fizesse essa pergunta para você hoje, qual seria a sua resposta? O que é que se passa no seu coração? Vamos ver e entender o contexto de hoje? Abra sua Bíblia aí no Evangelho de Marcos, capítulo 10. Nós vamos ler aqui do versículo 46 ao 52, que diz assim, ó: Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, chamado Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levanta-te, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus. A sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Que texto maravilhoso! Eu separei aqui alguns pontos de algumas coisas que nós precisamos conversar, algumas lições que nós precisamos ver, Algumas aplicações que vamos fazer com base nesse contexto. E o primeiro ponto diz assim, ó: Até esse ponto, no Evangelho de Marcos, com poucas exceções, Jesus dizia às pessoas que não contassem a ninguém sobre seus milagres e sobre quem ele era. Interessante. A grande maioria das vezes em que a gente encontra Jesus, fazendo ali algum prodígio, algum milagre, alguma pessoa, ele normalmente pedia: olha, não conte a ninguém, não fale com ninguém, não diga a ninguém, vá para tal lugar, faça isso, faça aquilo. Na grande maioria das vezes as pessoas não obedeciam, As pessoas davam seu testemunho porque, de fato, eram feitos extraordinários, era uma mudança real de vida, era algo sobrenatural acontecendo na vida delas. E dificilmente elas conseguiam, vamos dizer assim, seguir o preceito ali, a ordenança de Jesus,
E naquela realidade, Jesus chega a Jericó com seus discípulos e, como de costume, como era natural, uma grande multidão afluía ao redor de Jesus. E quando Jesus está saindo da cidade de Jericó, ali estava o cego Bartimeu. Cego Bartimeu, filho de Timeu, bastante interessante o parentesco do nome, né? E ali o cego escuta, né? Que Jesus de Nazaré, presta atenção nesse detalhe importante, Jesus de Nazaré estava passando. Bartimeu já tinha ouvido falar de Jesus, porque ele reconheceu. E o que é que ele faz imediatamente? Ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Perceba esse detalhe bastante interessante. Ele não diz Jesus de Nazaré. Não, ele diz Jesus, filho de Davi. O que está por trás dessa afirmação de Bartimeu? Jesus, filho de Davi. Eu separei aqui alguns pontos bastante interessantes. O segundo ponto diz assim: a multidão assumiu o papel de quem pedia silêncio, enquanto tentava, sem sucesso, acalmar o mendigo barulhento. Por que a multidão estava pedindo silêncio? Será que era simplesmente para fazer com que Bartimeu fosse ignorado? Será que era uma forma de censurar Bartimeu? Será que era uma passada na cara dele dizendo: olha, tu é um cego, tu não é ninguém, tu não vale nada, tu não merece nada, fica na tua, porque o mestre não vai gastar tempo contigo, ele tem coisa muito mais importante, ele é o nosso rei, ele está no processo de entronização. Você não pode atrapalhar, você não é ninguém para atrapalhar a caminhada do mestre. Só que isso não foi suficiente. Por mais que muitas pessoas tivessem tentado censurar o Bartimeu, silenciar o Bartimeu, quanto mais eles pediam para que ele se calasse, mais ele aumentava o tom da voz. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. Era como se injetassem ânimo nele. O que é que fazia com que ele falasse cada vez mais alto? Por que é que ele afirmava que Jesus era o filho de Davi? Veja que, como eu disse anteriormente, normalmente quando Jesus tinha um contato com as pessoas, Jesus pedia para que não contasse a ninguém. Nessa ocasião, Jesus não tinha feito nenhum pedido a Bartimeu. Não tinha acontecido nada com Bartimeu. E Bartimeu já reconhecia. Veja a ordem das coisas. As pessoas reconheciam Jesus após terem um encontro com ele, após terem alcançado algum mérito, alguma graça com ele. Nesse detalhe, nesse ponto, Bartimeu ainda não tinha alcançado nada. Mas Bartimeu já reconhecia quem era Jesus. Será que nós nos encontramos na situação de Bartimeu? Como assim, Davi? Será que nós reconhecemos Jesus mesmo com ausência de milagres na nossa vida? Porque, se a gente for analisar, não existe ausência de milagres. Jesus faz vários milagres na nossa vida. O problema é que nós não temos, vamos dizer assim, a dimensão da visão de enxergar os feitos milagrosos. Mas vamos dizer que, será que a gente reconhece Jesus mesmo sem nenhum feito extraordinário, mesmo sem aquela nossa oraçãozinha particular ter sido atendida ainda? Ou será que nós precisamos ver para depois crer? Bartimeu não via, Bartimeu era cego, mas Bartimeu cria. Bartimeu tinha fé. Bartimeu identificou Jesus da maneira como Jesus deveria ser identificado. Isso é muito importante no nosso estudo de hoje. Terceiro ponto. Mas Bartimeu não se intimidou e gritou ainda mais alto. Suas palavras eram uma confissão de fé em Jesus como Messias e uma expressão de certeza de que ele podia curá-lo. O título Filho de Davi, na época de Jesus, envolvia dois conceitos. Primeiro, que o rei tinha retornado ao trono de Israel. E segundo, que essa pessoa, o filho de Davi, tinha poder para curar e expulsar demônios. Quando Bartimeu diz assim, Jesus, filho de Davi, Bartimeu estava querendo dizer duas coisas. Tu é a pessoa indicada para governar o teu povo. Tu é a pessoa que tem todo o poder no céu e na terra para fazer feitos extraordinários. Eu reconheço os dois títulos que você carrega. Eu sei quem você é.
E nós precisamos ter essa dimensão. Sabe por quê? Porque quando os problemas chegam até a nossa vida, com muita facilidade, a gente esquece quem é Jesus. A gente deixa de reconhecer quem é Jesus. Bartimeu estava passando por uma situação triste. Era mendigo, pedia esmolas, estava largado na sarjeta da rua, numa situação deplorável, era cego, e esse detalhe nós vamos já ver aqui o que significava ser cego naquela época, tá bom? Era cego, e naquela ocasião ele abre a sua boca para reconhecer quem é Jesus. É fácil, preste atenção no que eu vou dizer, é fácil glorificar a Deus quando tudo vai bem. Mas você consegue glorificar a Deus quando tudo está indo de mal a pior? É algo completamente diferente. Isso demonstra o tamanho da fé que Bartimeu tinha. Era uma fé sem igual. E aí nós chegamos a um ponto bastante interessante. Jesus parou e pediu que o chamasse o cego. Sabe, às vezes a gente tem a impressão de que Jesus não nos escuta. Será que Jesus não tinha ouvido o clamor dele pela primeira vez quando ele gritou? Com certeza Jesus ouviu. Mas Jesus ainda não tinha parado. Ele continuou a gritar com mais força, com mais fé, com mais convicção. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele continuou a gritar e gritou várias vezes. Até que em um determinado ponto, Jesus parou e mandou chamar. Isso mostra que em algumas situações da vida, Jesus vai testar a minha fé e a sua fé. Ele vai testar a nossa resistência. E às vezes isso pode trazer uma ideia equivocada de tipo, nossa, por que ele não atendeu de primeira? Por que ele permitiu esse desgaste, esse tempo elevado? Por que não atendeu logo de primeira? Isso é uma forma pedagógica que Deus se utiliza para saber se nós de fato acreditamos, se nós de fato temos a convicção certa de quem Ele é e do que Ele pode fazer por nós. Isso não é uma forma tirana de demonstrar que Ele está brincando com os nossos sentimentos, com a nossa situação, que não está levando em consideração aquilo que eu e você está passando. Não. É só para saber se de fato nós estamos dispostos a confirmar e confessar quem é Ele na nossa vida. É muito fácil. Eu faço o pedido, Ele me atende. E aí eu sigo minha vida. Outra coisa completamente diferente é, eu faço o pedido, eu continuo fazendo o pedido, eu insisto no pedido, eu volto no pedido mais uma vez. E assim eu vou fazendo até Ele parar. E Ele vai parar. Jesus parou e pediu que chamasse o cego. Eu fico imaginando. Jesus ao redor de uma multidão, andando, até que em um determinado momento Ele para. Chame ele. Traga Bartimeu aqui. Eu fico imaginando o percurso que ele fez até ele parar. E ele ouvindo todo aquele percurso. E esperando tipo o seguinte, chama mais uma vez. Chama mais uma vez. Pronto. Chama Bartimeu. Eu quero conversar com ele. Fico maravilhado com essa cena. A capa representava a segurança do homem. Deixá-la para trás significava que ele tinha fé de que Jesus o curaria. Quando as pessoas chegam até Bartimeu e dizem, olha, ele está te chamando. Se anima, se alegra, porque o teu clamor foi ouvido. A tua insistência gerou resultado. A tua teimosia vai gerar um fruto. Aproveita a tua oportunidade. Chegou a hora. Levanta e vai até ele, porque ele está te chamando. Qual foi a atitude de Bartimeu? A Bíblia diz que Bartimeu tirou a sua capa, jogou de lado, deu um salto e foi até a presença de Jesus. Existem alguns detalhes, algumas nuances que estão aqui que eu e você precisamos refletir. O que significa tirar a capa e jogar de lado? A capa, na realidade de Bartimeu, um cego,
uma pessoa que estava vivendo uma situação de rua, era o seu recurso mais precioso, pois servia para o proteger. O cego no tempo de Jesus, ele se equiparava aos órfãos, às viúvas, ou seja, a classe mais baixa da sociedade. A classe mais, vamos dizer assim, menosprezada, mais marginalizada da sociedade da época. O que ele tinha de mais precioso era a capa. O que ele tinha, vamos dizer assim, de segurança na sua vida, que protegia de perigos reais, era a capa. E quando ele joga a capa do lado, sabe o que era que ele estava querendo dizer? Pronto, eu não preciso mais disso. Eu estou indo à presença do meu mestre, do meu rei. O que Bartimeu estava querendo dizer ao desprezar a sua capa é: eu não dependo mais dela para viver, para me proteger, para me livrar dos perigos. Eu agora dependo de Jesus. Será que nós não temos algumas capas para jogar fora? Será que eu e você não precisamos nos livrar de algumas capas que está atrapalhando o nosso relacionamento com Deus? Que está atrapalhando a nossa dependência total de Deus? Veja o que o ponto diz. Deixá-la para trás significava que ele tinha fé de que Jesus o curaria. Ele não ia mais precisar da capa, porque Jesus iria resolver a sua questão, a sua demanda. Ele tinha certeza disso. Ele confiava plenamente nisso. Isso é algo maravilhoso, gente. Nós precisamos ter a fé de Bartimeu, de deixar para trás todas as coisas que estão atrapalhando a nossa entrega total para o relacionamento com Jesus. Que nós possamos fazer isso. Cristo fez a mesma pergunta que havia feito a Tiago e João. O que você quer que eu lhe faça? E essa é a pergunta-chave. O que é que você quer que eu lhe faça? Pense nessa pergunta agora. Qual seria a sua resposta? Qual é a sua maior necessidade hoje? O que é que tem te atrapalhado de ter um desenvolvimento pleno no relacionamento com Jesus? O que é que tem atrapalhado você de alcançar o êxito que você tanto quer? A resposta de Bartimeu foi: eu quero ver. Eu quero enxergar. Eu quero ver tua glória, Senhor. A resposta de Jesus foi o quê? Vá. A sua fé te curou. O que foi que Bartimeu fez? Ele foi embora? Não. A Bíblia diz que no mesmo instante Bartimeu começou a enxergar, mas ele não foi embora. Ele seguiu Jesus pelo caminho. Bartimeu foi desobediente? Não. Bartimeu, ele foi, na verdade, obediente. Porque ao invés de ir e viver a sua vida, ele foi com Jesus viver a vida. E é isso que eu e você precisamos hoje. Viver a vida com Jesus. Não longe de Jesus. Não aquém de Jesus, mas com Jesus. Um ponto bastante interessante que eu destaquei diz assim: essa história é o encerramento da sessão de discipulado em Marcos. Serviram como complemento e apoio para a história da cura de outro homem cego. Lembra na semana passada, no início? Nós vimos que esse espaço, essa sessão dedicada ao preparo, ao treinamento, ao discipulado, ele iria começar com a história de uma cura de um cego e iria terminar com a cura de outro cego. Aqui nós estamos vendo o encerramento da cura do cego Bartimeu. Mas a primeira cura falou de um homem em que Jesus pegou pela mão, puxou para um local particular, tocou nos seus olhos, perguntou se ele estava vendo alguma coisa. O que foi que ele respondeu? Eu vejo algo embaçado, eu vejo pessoas como se fossem árvores. A visão dele não estava completa. A visão dele não estava plena. E Jesus tocou mais uma vez e aí ele foi curado completamente. O que essas duas histórias querem dizer é o seguinte: na vida cristã existe um processo. Talvez hoje eu ou você nos encontremos na situação do primeiro cego. A nossa visão esteja embaçada acerca de algumas coisas. Nós não conseguimos discernir com convicção, com certeza, sobre alguns assuntos. E não tem problema.
Mas no processo do crescimento, no processo do amadurecimento, no processo do preparo devido com Cristo, nós vamos chegar a esse estado final de Bartimeu. Nós vamos enxergar plenamente. Nós vamos ver coisas completamente com a visão perfeita. Mas é preciso que algo aconteça, que a gente se mantenha no caminho com Jesus. O último ponto do nosso estudo hoje diz assim: as duas histórias ilustram que o discipulado consiste em ver o mundo e a realidade com novos olhos. Às vezes, não claramente no início, mas sempre seguindo Jesus no caminho. Se você hoje não consegue discernir sobre algumas coisas perfeitamente e tem dúvida acerca de algumas coisas, não tem problema. Faz parte. O que não pode acontecer é você abandonar Jesus e deixar o caminho. Você precisa continuar no caminho com Jesus, seguindo Jesus, porque em um dado momento, no tempo certo, você vai enxergar plenamente e você vai entender as coisas perfeitamente. Mas para que isso aconteça, eu e você precisamos estar o quê? No caminho com Jesus. Enquanto nós nos mantivermos, nós veremos e entenderemos todas as coisas no devido tempo. Tá certo? Que o Papai do Céu continue nos abençoando. O nosso estudo chegou ao fim, foi maravilhoso. Essa semana, como as outras demais semanas, falaram muito ao meu coração. E às vezes nós precisamos nos colocar no lugar dos personagens de tipo, será que hoje eu não sou o cego Bartimeu? Será que hoje eu não preciso gritar bem alto, com toda a convicção, com toda a certeza, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Se sim, que nós possamos gritar com fé, até Jesus parar e mandar nos chamar. Para quê? Para restaurar a visão certa para as coisas certas, as coisas que conduzem à vida eterna. Papai do Céu continue nos abençoando, continue nos conduzindo para esse estudo, que é maravilhoso, agrega muito na nossa vida, não apenas conhecimento, mas nos aproxima cada vez mais da presença de Deus. E que a gente possa nos preparar devidamente para todos os eventos que antecedem a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso? Até a próxima e tchau, tchau.